Então, eu sou a professora Dirce Steinbachs, sou a coordenadora do mestrado em Saúde Materna e Infantil aqui do Centro Universitário Franciscano. E, inicialmente, eu gostaria de agradecer à doutora Luísa pelo convite e a sua amizade. Eu quero dizer que eu tenho crescido muito com o seu empreendedorismo e o que me leva também a investir sempre mais nessa temática. Bem, então o nosso assunto hoje é sobre o empreendedorismo social. Mas eu gostaria de dizer assim, ó, que falar de empreendedorismo social é falar do empreendedorismo de modo geral. Eu, pela minha experiência, e este foi o meu tema da minha tese de doutorado, né, em enfermagem, eu aprendi que não tem como dissociar o empreendedorismo social do empreendedorismo de negócios ou privado. Por quê? Um se complementa né, do outro e ambos caminham juntos. O que se entende por empreendedorismo social? Na realidade, é um mecanismo que nos leva a uma transformação social. Ou seja, de que forma, por exemplo, um professor, ou a própria formação academia, ou o enfermeiro lá da prática pode se inserir de forma proativa, empreendedora para transformar uma realidade. E é tudo o que se precisa hoje, tudo o que se requer hoje em termos, digamos assim, em termos de sociedade. Além de um compromisso profissional, você tem um compromisso também com a sociedade, ou seja, se o meu ser profissional, hoje aqui como professora, não contribuir também para uma mudança em alguma área da sociedade, ou para o desenvolvimento da sociedade, o desenvolvimento humano, de nada também adianta, né? Crescermos como pessoas, como profissionais, se não contribuirmos também para essa dimensão social. E aí eu diria assim, ó, que tanto o enfermeiro quanto o técnico, ele pode sim desempenhar o seu empreendedorismo social no seu dia a dia. De que forma? No momento em que eu desempenhar a minha função de forma responsável, competente, digamos assim, ó, por meio do nosso cuidado, que é o principal objeto do nosso fazer na enfermagem, eu estou contribuindo para o desenvolvimento social. Eu vou exemplificar isso de forma muito clara. Por exemplo, se eu contribuir para que aquele medicamento, aqui um antibiótico, por exemplo, for administrado na hora correta, na via correta, para o paciente correto, enfim, eu vou estar contribuindo para que aquele paciente se desenvolva ou desenvolva o seu tratamento de forma mais efetiva, mais resolutiva e para que dê alta, por exemplo, assim, num tempo desejado. Agora sim, esse mesmo paciente, se eu não conseguir ter esse cuidado efetivo, ele poderá prolongar o seu tratamento, a sua internação, e isso irá comprometer toda uma questão de hospitalização em dias, digamos. E aí nós entramos na sustentabilidade, por exemplo, de um serviço, de uma instituição. E quando a gente fala sustentabilidade, não é só a sustentabilidade ambiental, não, que hoje, aliás, é um tema transversal e que deve ser um tema de interesse, por exemplo, de todos os profissionais, não só da enfermagem, mas de todas as áreas profissionais. Mas também falar em sustentabilidade na gestão, no cuidado. Um outro exemplo, a questão da lavagem de mãos é um cuidado básico, que todos nós aprendemos já quase na primeira semana durante a nossa formação profissional, mas que a gente sabe que nem sempre é levado de forma tão séria ou de forma tão responsável pelos profissionais. Se eu conseguir cuidar deste cuidado efetivamente, eu vou estar contribuindo para o não cruzamento das infecções entre pacientes, digamos, e melhorar a qualidade, o tratamento como um todo. Então, são pequenas coisas
que talvez no nosso dia a dia a gente nem sempre pense, ou nem sempre se fala ou se reflita sobre isso, mas que tem tudo a ver com o empreendedorismo. Agora, de que forma, por exemplo, um paciente ou um familiar pode estar percebendo isso em nosso dia a dia, em nossas ações empreendedoras? E aí eu diria assim, ó, que nós falamos muito mais pelo nosso exemplo, pelas nossas atitudes, pelos nossos exemplos, do que propriamente às vezes pelas nossas palavras. Tudo fala em nosso dia a dia. E eu diria também que o profissional de enfermagem, tanto o enfermeiro quanto o técnico, são os profissionais mais observados no mercado de trabalho. Por quê? Se partirmos do ponto de vista de um paciente, ele já se encontra numa situação muito vulnerável. E o familiar, por sua vez, muito mais, eles estão muito mais atentos aos nossos gestos, às vezes pela sua própria insegurança, pela sua situação do momento. Eles acabam observando muito mais o que se faz e o como se faz. Então, uma palavra mal colocada, talvez um bom dia não dado, um gesto mal expresso, ele fala muito alto, né? E aí podemos também dizer o contrário. A nossa apresentação, o nosso marketing pessoal, ele fala muito forte nesses momentos. Então eu penso que sempre diante do cuidado, nós temos uma oportunidade muito grande de demonstrar quem nós somos como profissionais e o que podemos fazer pelo paciente, pela família, pela comunidade. Então, esse é um cuidado, sim, que a gente deve ter. Cuidar das nossas atitudes, cuidar dos nossos comportamentos, a questão ética, por exemplo, é muito importante. E aí nós temos aqui, ó, vários livros, mas eu trouxe aqui 2 que nós já publicamos pelo nosso grupo de estudos e pesquisa em empreendedorismo social. Esse aqui é um, aqui a gente traz vários relatos, várias experiências, e esse aqui é outro também que surgiu, inclusive a Luísa tem um artigo aqui, que surgiu em uma das palestras em âmbito nacional, onde nós relatamos também de que forma, por exemplo, o enfermeiro pode ser empreendedor e o que ele pode fazer diferente dentro de um hospital, por exemplo. A questão da música é um exemplo que a gente traz aqui, inclusive no bloco cirúrgico, e que tem demonstrado o quanto o enfermeiro, pela música ambiental, né, pode estar contribuindo para qualificar o ambiente de cuidado, deixar o paciente, a família mais calmos, mais tranquilos, né? Uma própria experiência dentro da UTI, com a musicoterapia, com o toque terapêutico, uma outra experiência que pode estar demonstrando, né, do quanto nós podemos empreender por meio de gestos, de cuidados, de questões muito simples do nosso dia a dia. E aí eu diria assim, ó, que recomendações nós podemos deixar hoje, então, para os nossos enfermeiros e os nossos técnicos, para desenvolvermos uma cultura mais empreendedora na enfermagem? Até porque esse é um tema ainda não muito falado. Eu preciso dizer para vocês que há 10 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com esse tema na enfermagem, nós não tínhamos um artigo publicado, nós não tínhamos uma referência, e mesmo dentro da área da saúde, nós ainda, até hoje, temos muito pouco material. Na época, eu consegui fazer as minhas buscas e as minhas trocas com a administração e com a economia. Mas dizer assim, o que é um processo que precisa começar a ser trabalhado, a ser refletido, tanto na formação como na prática, na gestão, enfim. Porque é uma cultura que precisa ser desenvolvida. Nós há muito tempo na enfermagem, a gente sempre se baseou ou se fortaleceu seguindo normas, seguindo as políticas, ou então trabalhando em serviços já institucionalizados. E ao longo desses anos a gente tem mostrado também que o enfermeiro ele pode empreender, o enfermeiro pode sair do seu espaço comum, ele tem ideias maravilhosas, ele pode buscar outras alternativas. E aqui eu gostaria de colocar um exemplo como recomendação. Uma experiência que eu fiz na semana passada com os meus alunos. Eu os instiguei a pensarem numa empresa de enfermagem. E para minha satisfação, nós conseguimos pensar em 7 ideias altamente empreendedoras para a enfermagem e mostrar isso para a comunidade, né?
inclusive trouxe o pessoal da nossa incubadora para fazer uma avaliação e fiquei muito feliz quando esse profissional me disse: nossa, Dirce, as ideias que eu estou vendo aqui eu ainda não vi no nosso curso de administração. E até ele me perguntava: Dirce, de onde que vem essas ideias? E aí eu digo, talvez pela nossa sensibilidade, pela nossa capacidade de observação lá da nossa prática no nosso dia a dia, pela nossa capacidade de estabelecer o vínculo com o paciente, com a família, através da acolhida. E ali tudo isso tem se mostrado um espaço muito sensível e aberto para se perceber as novas oportunidades. Eu diria também que eu não consigo mais desvincular a pesquisa do empreendedorismo. Por quê? Pela observação, pelo diálogo, pelas entrevistas com os pacientes e familiares, a gente tem uma forte oportunidade para perceber o que mesmo é importante para aquele paciente, para aquela família ou para aquele momento, já que o paciente normalmente se encontra numa situação mais vulnerável. Então não consigo dissociar mais isso. Uma outra questão, a gente sair um pouco daquela rotina do comum, do dia a dia, sair daquele espaço, eu diria, muito duro, muitas vezes muito frio da nossa assistência e começar a olhar para o lado, sair daquele espaço comum, sair, dialogar com os nossos pares, ler coisas diferentes, conversar com pessoas diferentes, ir até a comunidade, né? Isso tudo move a questão do empreendedorismo social e nos faz contribuir também para que a nossa sociedade seja melhor. Eu sempre digo assim, ó, nada me adianta eu crescer profissionalmente ou ser uma profissional competente se eu não contribuir também para que aquele que está ao meu lado cresça como pessoa, cresça profissionalmente, né? E hoje a gente vive com tantas situações adversas. Eu diria assim, ó, que nós, enquanto enfermagem, pela nossa sensibilidade, pelo nosso potencial de atenção, de acolhida, de vínculo, a gente pode contribuir efetivamente para criar espaços mais profícuos de aprendizagem, de mudança, de transformação na sociedade. Então eu diria assim, ó, como mensagem final, que nós temos grandes possibilidades e oportunidades empreendedoras dentro da enfermagem. É importante que a gente se dê conta disso, que a gente pare e reflita mais sobre o nosso dia a dia para sair um pouco mais desse mecanicismo, dessa automatização que muitas vezes permeia e que move nosso dia a dia, para que a gente dialogue mais com as pessoas, para que aprendamos a ler mais, fazer uma leitura de cenário, sair do nosso espaço comum. E se a gente efetivamente conseguir fazer isso como classe de enfermagem, todos nós cresceremos mais, nos fortaleceremos como profissão e a sociedade ganhará mais em transformação, em protagonismo, enfim, em transformação. Muito obrigada.